França, século XV. A Guerra dos 100 Anos está em seu auge e o país é devastado pela luta contra a Inglaterra. Nesse cenário de caos e incertezas, surge uma figura notável, Joana d'Arc. Uma camponesa que afirmava ter recebido uma missão divina para libertar a França do domínio inglês. Mas sua trajetória foi marcada por um julgamento controverso que a condenou à morte na fogueira. Nesse vídeo, vamos explorar os bastidores desse julgamento e apresentar a você o cenário que a trouxe de santa por parte dos franceses a bruxa por seus inquisidores. Já que você gosta tanto de história como nós, por favor, inscreva-se no canal, clique no sininho para que o YouTube possa sempre avisar sobre novos vídeos e dê seu like se o conteúdo for do seu agrado, pois assim você nos ajuda a crescer e mais pessoas poderão nos encontrar e partilhar da nossa paixão por história. Sejam bem-vindos. Nós somos o canal História em 3 Atos. Ato 1. A jovem heroína. Joana d'Arc nasceu em Domremy, uma pequena vila no leste da França, em 1412. Sua família era composta por camponeses que viviam da terra e do pastoreio. Não há muitos registros sobre a educação formal de Joana, mas acredita-se que ela tenha aprendido a ler e escrever com a mãe. Ela também participava de atividades religiosas de sua paróquia, como missas e procissões. Em 1425, Joana começou a ter visões de santos e anjos que lhe diziam que ela deveria ajudar o rei Carlos VII a reconquistar a França dos ingleses. Essas visões continuaram por vários anos e foram o que levaram a se apresentar ao rei em 1429, quando tinha apenas 17 anos. Carlos VII havia assumido o reinado da França em 1422, após a morte do seu pai Carlos VI. Porém, seu reinado foi contestado por seu primo, o rei Henrique VI da Inglaterra, que reivindicou o trono francês como herdeiro de sua mãe, Isabel, filha do rei francês Carlos VI. A luta pelo trono francês entre Carlos VII e Henrique VI foi um dos principais conflitos da Guerra dos 100 Anos e só terminou com a expulsão dos ingleses da França algumas décadas depois. Segundo relatos históricos, Joana d'Arc se apresentou a Carlos VII de maneira bastante inusitada. Ela se dirigiu até a cidade de Chinon, onde Carlos estava residindo, acompanhada de alguns poucos homens, vestida com roupas de soldado e portando uma espada que ela havia encontrado em uma capela. Ao chegar ao castelo de Chinon, Joana pediu para falar com o rei, mas inicialmente não foi recebida por ele. No entanto, ela persistiu em sua tentativa de falar com o rei e acabou sendo levada até ele pelo marechal da corte. Quando finalmente encontrou Carlos VII, Joana lhe disse que tinha sido enviada por Deus para ajudá-lo a reconquistar a França dos ingleses e dos borgonheses. Ela impressionou o rei com sua sabedoria e determinação, e ele concordou em colocá-la à frente de um exército para libertar a cidade de Orleans, que estava sitiada pelos ingleses. E mesmo sendo contestado por seus conselheiros, Carlos VII pôs à frente Joana d'Arc com um pequeno grupo do exército francês em sua empreitada para a libertação de Orleans dos ingleses. Ato 2. A glória e a captura. A cidade de Orleans estava sitiada pelas forças inglesas, que haviam construído fortificações ao redor da cidade para impedir o abastecimento de alimentos e suprimentos. Joana d'Arc foi enviada para Orleans em fevereiro de 1429 para liderar as tropas francesas em um esforço para levantar o cerco. Ela foi recebida com desconfiança pelos comandantes franceses, mas rapidamente conquistou a confiança das tropas com a sua coragem e determinação. Ela foi ferida durante a batalha, mas voltou à luta e ajudou a liderar a batalha final que forçou os ingleses a levantar o cerco. A vitória em Orleans marcou uma grande virada na Guerra dos 100 Anos e deu um grande impulso à moral francesa. Carlos VII conseguiu recuperar a cidade de Orleans dos ingleses e iniciar uma série de vitórias que mudariam o curso da guerra.
Isso permitiu que ele avançasse em direção a Reims e fosse coroado lá em 17 de julho de 1429. A coroação do rei da França em Reims tinha uma importância simbólica muito grande. Desde o século VI, era tradicional que os reis da França fossem coroados na Catedral de Reims, pois se acreditava que o local possuía uma relíquia sagrada, um frasco contendo o óleo que teria sido usado por São Remígio para ungir o rei Clovis I, o fundador do Reino Franco. A cerimônia em Reims era considerada um rito de passagem, no qual o rei era investido com o poder divino para governar a nação. Por isso, era muito importante para os reis da França serem coroados em Reims, e a cerimônia era vista como uma afirmação do poder e da legitimidade real. Joana d'Arc se tornou uma figura lendária na França, sendo vista como uma heroína que salvou o país da ocupação estrangeira. No entanto, sua carreira militar foi curta. Em maio de 1430, ela foi capturada pelos borgonheses, cerca de um ano após sua vitória em Orleans. Ato 3. O julgamento. Na época, a Borgonha era uma região semi-independente, que mantinha uma aliança instável com a Inglaterra contra o rei Carlos VII da França. A captura de Joana ocorreu durante uma campanha fracassada que ela liderou para retomar a cidade de Compiègne. Joana d'Arc liderou um ataque noturno à cidade, mas foi separada de suas tropas e capturada pelos borgonheses. Embora a aliança borgonhesa com a Inglaterra fosse instável, os borgonheses eram aliados da Inglaterra na época da captura de Joana d'Arc, e isso certamente teve um papel em sua captura. No entanto, existem várias teorias sobre os motivos específicos que levaram à captura de Joana d'Arc, incluindo traição por parte dos seus próprios aliados franceses e motivações políticas internas na Borgonha. Ela foi vendida aos ingleses por uma grande soma de dinheiro e mantida em cativeiro por vários meses antes de ser julgada. O julgamento de Joana d'Arc começou em fevereiro de 1431, em Rouen, na Normandia, que estava sob controle inglês na época e foi conduzido pela Inquisição, um tribunal da Igreja Católica Romana encarregado de investigar e julgar casos de heresia. O bispo Pierre Cauchon, que presidiu o julgamento, era conhecido por sua lealdade aos ingleses e por suas opiniões antifrancesas. Embora Joana d'Arc tenha sido perseguida pela Igreja Católica durante o seu julgamento, a perseguição não começou antes de sua captura pelos ingleses. Na verdade, Joana era fervorosa católica e acreditava que tinha sido escolhida por Deus para ajudar a França a expulsar os ingleses do país. O julgamento de Joana d'Arc durou cerca de 3 meses, entre fevereiro e maio de 1431. Há várias passagens interessantes e controversas sobre o julgamento. Por exemplo, em uma das sessões, Joana foi questionada sobre suas visões e vozes, que ela alegava serem enviadas por Deus para ajudá-la em sua missão. Os clérigos tentaram convencê-la de que essas visões eram, na verdade, obra do diabo. Joana respondeu que estava certa de que suas visões eram divinas e que não havia nada que pudesse mudar sua opinião. Outro momento notável do julgamento foi quando Joana foi questionada sobre o uso de roupas masculinas. Ela afirmou que usava essas roupas para se proteger dos soldados e manter a sua castidade, mas os clérigos consideravam isso um pecado grave. Eles tentaram convencê-la a abandonar suas roupas masculinas, mas Joana se recusou a fazê-lo. Por fim, o julgamento terminou com a condenação de Joana d'Arc por heresia, bruxaria e outros crimes. Ela foi sentenciada à morte na fogueira e executada em 30 de maio de 1431. Joana foi levada até a praça do mercado da cidade, onde havia sido erguida uma plataforma de madeira para a execução. Ela foi amarrada a um poste e cercada por soldados ingleses e borgonheses. Antes da execução, Joana pediu para que um crucifixo fosse trazido até ela e segurou-o enquanto se ajoelhava e orava.
Ela também pediu perdão aos ingleses que haviam combatido e perdoou a todos aqueles que haviam testemunhado contra ela no julgamento. Em seguida, a plataforma foi incendiada e Joana foi queimada viva. Durante a execução, ela continuou a orar e invocar o nome de Jesus. Seu corpo foi queimado até ficar reduzido a cinzas e os restos foram jogados no rio Sena. Ela se tornou um símbolo de resistência e determinação em face da opressão, e sua história inspirou muitas pessoas ao longo dos séculos. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o final. Inscreva-se no canal e até a próxima.